Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Desde já quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui cooperando com os irmãos, de estar expondo a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 10. Evangelho de João, capítulo 4, no verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Podeis tomar o vosso assento, dando glória àquele que reina entre nós. Se eu apenas dissesse a vocês: Você comeu do verdadeiro pão da vida? Então pergunte a você: Você comeu da carne de Jesus Cristo? E então você também bebeu do sangue do nosso Senhor? Muitos de vocês ficariam perturbados em seu espírito, pois imaginaríamos o ato de comer o corpo de alguém e beber o seu sangue. Quando Jesus disse ao povo que eles tinham que fazer isso, muitos se afastaram, porque eles também tinham a mesma imagem em suas mentes, de comer a carne de qualquer animal impuro, que inclui seres humanos, e beber qualquer sangue foi especificamente proibido por Deus. Além disso, é quase impossível comer qualquer carne sem também comer um pouco de sangue. Portanto, Jesus não poderia ter significado suas declarações como eram percebidas pelo povo. E nem tampouco minhas perguntas são feitas da mesma maneira, se você as percebe como sendo outras que não sejam questões espirituais. Então vamos começar de novo. Você já assou o pão do zero? Agora você provavelmente está pensando em colocar o fermento na água morna, medir a farinha e outros ingredientes, depois misturar tudo, amassar, adicionar pó adicional de farinha para evitar que grude, deixar crescer, assar e depois comê-lo. Mas e se você realmente tivesse que fazer seu pão do zero, como muitos fizeram quando Jesus falou sobre isso? Você teria que começar arando o campo, semeando a semente, esperando que ela amadurecesse, colhendo-a, debulhando-a, moendo-a e fazendo o que mencionei anteriormente. Isso seria realmente difícil, não é? Mas isso é exatamente o que as pessoas nos dias de Jesus tinham que fazer. E é exatamente isso que temos que fazer hoje, mas a maioria de nós paga a outras pessoas para fazer isso por nós. Pense nisso. Nosso pão não desce do céu. Talvez nem todos precisemos cultivar nosso próprio trigo para ter pão, mas alguém tem que cultivar, ou não haveria farinha para fazer pão. Há muito trabalho envolvido na fabricação do pão, mas esse não é o tipo de pão de que Jesus estava falando. Na verdade, não precisamos trabalhar para ter o pão a que Jesus se referiu. Tudo o que temos que fazer é aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! O maná desceu do céu. Tudo o que o povo tinha que fazer era colhê-lo e prepará-lo. No entanto, todos os que comeram daquele pão acabaram morrendo. Ao referir-se a si mesmo como pão, Jesus disse em João no capítulo 6, no verso 50: Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Então, qual é realmente a diferença? A diferença é realmente entre o físico e o espiritual. Vamos olhar um pouco mais.
ao nosso redor há um grande volume de lixo. Quase tudo o que usamos envolve algum desperdício. Nos campos, o trigo que usamos para fazer nosso pão contém mais palha e joio do que grãos. Se deixássemos o joio com o trigo, estragaria o pão. Se assarmos um bom pão e depois tentarmos colocar o joio sobre ele, ele também ficará arruinado. Deus quer que removamos o joio de nossas vidas. Ele quer que joguemos fora. Ele não quer que o guardemos e tentamos usá-lo mais tarde. Pois como acontece com o pão, a palha das coisas ímpias ao nosso redor também nos arruinará. Como vimos em Êxodo, no capítulo 16, verso 20, o povo ainda tinha palha dentro de si. A ganância deles era um pecado, e a ganância deles tornou o pão bom sujo. Observe os versículos 19 e 20. E Moisés lhes disse: ninguém deixe nada disso até de manhã. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram parte dele até pela manhã, e criou vermes, e tornou-se imundo, e Moisés ficou bravo com eles. Mesmo que comamos um bom pão, ainda há resíduos contidos nele, e nosso corpo deve eliminá-lo. O pão que Jesus está oferecendo não tem desperdício, é perfeito. Por mais que tentamos, não podemos fazer um pão que não envolva alguns resíduos, sempre será imperfeito. O que entrar pela nossa boca será usado apenas em parte. O restante é desperdício e deve ser eliminado. Mesmo o maná que desceu do céu, embora perfeitamente criado por Deus, não traria a vida eterna. Só sustentaria a vida enquanto a pessoa continuasse a comê-lo, ou até que morressem de alguma outra causa. O mundo inteiro foi criado perfeito por Deus, mas está caminhando para a destruição, porque está cheio de corrupção, que causa sofrimento e morte para milhões de humanos e bilhões de animais todos os anos. Nós também fomos criados perfeitos, mas devido à queda da humanidade, agora temos uma natureza pecaminosa, e esta natureza pecaminosa nos manterá fora do céu, a menos que o sangue expiatório perfeito de Jesus Cristo cubra o nosso pecado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aleluia. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Parte dessa verdade é que devemos recebê-lo em nossos corpos. A maneira comum de ingerir algo em nossos corpos é comê-lo. Mas como dissemos, se comemos de maneira usual, há desperdício. Deus é perfeito e não contém desperdício, tudo dele é bom, aleluia. Então a resposta deve ser outra. Devemos trazê-lo para nossas vidas em uma forma espiritual, não em uma forma física. E como fazer isso? Fazemos isso aceitando Deus e sua palavra, Jesus Cristo, o pão perfeito, glória a Deus. Fazemos isso aceitando a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Fazemos isso pedindo a Ele que nos perdoe e resolvendo em nós mesmos não desejar fazer essas coisas pecaminosas novamente. Fazemos isso confessando-o como Senhor e Salvador. Isso então nos torna perfeitos, como Jesus é perfeito, aleluia. Infelizmente, ainda somos imperfeitos, mas se o desejo do nosso coração é viver para Jesus, então a palha pode ser soprada pelo Espírito Santo, tão rápido quanto entra.
Isso traz dois outros aspectos espirituais desse relacionamento do pão da vida. Antes do uso da máquina moderna, o grão era levado para uma colina para ser debulhado. O vento soprava no topo da colina, e à medida que o grão era debulhado, a palha, que é mais leve que o grão, era levada pelo vento, deixando o grão. O nome do Espírito, em hebraico e grego, significa vento ou sopro. Então, quando convidamos Jesus para entrar em nossas vidas, nossa convicção do pecado em nossas vidas nos debulha, para que o vento santo, o Espírito Santo, possa soprar o pecado. Agora, se guardarmos tudo engarrafado lá dentro, será como tentar aspirar o pó e a sujeira de nossas casas, sem saco no aspirador. Tudo que for recolhido será espalhado por todos os lados, e o resultado final será pior do que o primeiro. Portanto, não devemos estar todos engarrafados por dentro com nossos pecados. Devemos nos abrir, confessando-os a Deus. Enquanto fazemos isso, o Espírito Santo parece soprar o joio junto com nossa confissão. Então o efeito de ter o pão da vida não será arruinado. O outro aspecto espiritual desse relacionamento do pão da vida tem a ver com o fermento que usamos para fazer nosso pão. Na Bíblia, fermento fala espiritualmente do pecado. O maná não tinha fermento. As ofertas de pão sobre o altar também não continham fermento. Da mesma forma, não há pecado ou fermento em Jesus. Pense em como fazemos o pão. Pegamos farinha boa e outros ingredientes e o misturamos com fermento. Nós amassamos muitas vezes, deixamos descansar até que se multiplique de tamanho. Então nós retrabalhamos e deixamos crescer novamente. Em seguida, assamos para que o efeito do fermento seja bloqueado. Não é exatamente isso que fazemos com o pecado em nossas vidas? Observe como Tiago expressa isso. Então, tendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e quando o pecado é consumado, ele produz a morte. O pão da vida é perfeito, assim como é. Não precisamos fazer nada para melhorar a aparência ou a sensação. Não precisamos de fermento para isso, e não devemos desejar mudá-lo ou cobri-lo, para que pareça e tenha gosto de outra coisa. Está perfeito do jeito que está. Portanto, devemos passar por nosso templo de Deus, nós mesmos, e remover o fermento antes que ele tenha a chance de crescer. E quando aprendemos a fazer isso continuamente, também podemos apreciar o verdadeiro sabor de ter Jesus Cristo em nós e nós nele. Portanto, agora, todos devemos nos analisar e nos perguntar: qual é a condição da minha casa? Ela está cheia de palha e outros detritos? O que há na minha caixa de pão? Que tipo de pão está nela? Ou está vazia e há fermento também? Se queremos a vida eterna, temos apenas uma escolha: devemos aceitar Jesus Cristo em seus próprios termos. Devemos verdadeiramente desejar comer o pão da vida e buscar continuamente desse pão vivo que é Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.